vamos falar de Seabra, pagamento das primeiras parcelas do Pé de Meia, movimentou o comércio da cidade, professor Rodrigo Santana, movimento considerável, muita gente, né, professor? Correto, Nerisvaldo, movimento considerável, estive na rua hoje de manhã, fui fazer um agendamento na Receita Federal, que só atende agora via agendamento, tá aí a informação para quem ainda não sabe, e é isso, e me deparei com uma forte movimentação ali, principalmente naquela região onde a gente chama de Centro Nervoso de Seabra, no que diz respeito às lotéricas e mais alguns comércios que funcionam como correspondente bancário. O programa Pé de Meia, Nerisvaldo, para quem não sabe, é mais um programa do governo federal de distribuição de renda que vem para tentar resolver os problemas da evasão escolar e da pobreza social que ainda afeta os estudantes da rede pública. Isso é fato, é uma realidade. Por mais que a distribuição de renda tenha melhorado muito do ponto de vista das políticas públicas, mas sabemos que tem famílias que passam dificuldades, que tem estudantes que têm dificuldades e muitas vezes precisam sair da escola, abandonar os estudos para poder trabalhar, para poder colocar comida dentro de casa. O Pé de Meia, ele vem nesse sentido. Embora eu tenha algumas críticas necessárias a esse programa, mas eu não vou entrar nesse mérito porque a pauta é necessariamente falar dessas primeiras parcelas que começaram a ser pagas aí pelo governo federal, que é R$200, certo? 8 parcelas de R$200. Ao final dele concluir o ensino médio aí, ele vai ter uma poupança de R$1.000 e mais R$200 para que seja realizado o Enem. Do ponto de vista econômico, que é mais precisamente o que nos interessa nesse sentido, o programa ele é de extrema importância para a economia local porque movimenta o comércio e isso significa mais dinheiro na praça, aquece o nosso comércio porque esse dinheiro ele é gasto em Seabra. É importante deixar bem claro que os programas sociais contribuem muito, é claro que tem muitas pessoas que podem gastar esse dinheiro em outras cidades que fazem divisa aqui com a nossa cidade, mas eu quero acreditar que 70%, 80% desse dinheiro, desse recurso que vem por meio dos programas de distribuição de renda são gastos dentro de Seabra, assim como outros programas sociais, né? Eles vão dar exemplo do próprio Bolsa Família, que houve esse aumento aí para R$600. A gente até critica um pouco do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas. A colega Débora constantemente bate nessa tecla e eu até concordo, porque realmente é o grande calcanhar do governo essa questão dos gastos relacionados aos programas sociais, mas é preciso buscar o equilíbrio. Mas houve esse aumento de R$600, que inclusive endividou as contas públicas, tá aí os dados, certo? Assim como um aumento de 150 em cima dos R$600 para as crianças até 3 anos. Outro programa que contribuiu muito para a economia local, não só local, mas de modo geral, mas é claro que eu vou trazer para a economia local, porque isso reflete no nosso comércio, que é a questão do Desenrola, que é um programa fantástico aí, possibilitou que milhões de pessoas pudessem estar limpando o seu nome e poder estar tendo crédito novamente na praça, ou seja, poder estar comprando ali no crediário, coisa que até então quem tinha o nome negativado não podia. Assim como vários outros programas de distribuição de renda acompanhado das políticas públicas, eu acredito que pode aquecer a nossa economia e é o que tem mostrado do ponto de vista dos dados, das informações. Eu costumo dizer que a opinião não é metodologia científica, o olhar ele não é científico, o que é científico são os dados que são feitos por meio de bases científicas, por meio de estudo. Agora, opiniões e narrativas sempre vai ter, independente seja do governo A ou do governo B. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar em cima dos dados, assim como os especialistas de qualquer instituto respeitado de economia do nosso país. Mas o Pé de Meia começou as primeiras parcelas e possivelmente vai ser um movimento a mais aí todos os meses durante esses 8 ou 9 meses aí de parcelas que serão pagos esses R$200 inicialmente para os estudantes da rede pública estadual. É importante frisar isso. Esse Pé de Meia, professor, provavelmente o comércio, se for para sentir, vai começar a sentir a partir de agora, né? Correto. Eu estava conversando com um colega, ele passando para mim, não estou sentindo esse movimento aí não, Nerisvaldo. Mas do Pé de Meia, o momento é para sentir a economia a partir de agora. Local, no caso na Bahia, né? Porque é um programa estadual. Não, federal. Federal a partir de agora, né? A partir de agora, contribui. Pois não, Débora? Bom, é só para esclarecer um ponto, quando o colega fala da questão do auxílio emergencial, vale ressaltar que Bolsa esse aumento... Família, eu falei. Mas que só mudou de nome, né? Que voltou o nome. Então, mas que a época era auxílio emergencial, Sim. que foi não um vamos momento... discutir o nome, não vamos discutir o nome, vamos lá, vamos seguir. Mas assim, nós estávamos passando por um momento de pandemia, onde as pessoas estavam ficando sem renda, porque era defendido o fique em casa, a economia a gente ver depois, não podemos esquecer jamais disso, tá? Então assim... Um ponto que tem que ficar muito claro para a sociedade é que o dinheiro que sai do governo sai do nosso bolso. Então, focar só em políticas assistencialistas não vai resolver o problema. Porque quem abastece o governo somos nós. Não é o governo que tem dinheiro, meu Deus do céu. Então,
Ao passo que o governo faz esse programa para atender essa juventude, ele tem que pensar também na geração de empresas, que é quem alimenta o governo. Por outro lado, nós estamos tendo o quê? O que é que nós temos de fato? O que é que o governo está fazendo? Ele está facilitando a vida do empreendedor? Esse desenrola está melhorando mesmo? Ou será que a diminuição dos impostos, da carga tributária, é que não seria o ideal para que gerasse emprego? E ao invés daquele aluno precisar de um pé de meia de R$200 ou de R$1.000, que seja lá no final da ponta da linha, ele tiver a oportunidade de ter um emprego. Porque o colega menciona que essa questão econômica, mas mesmo passando por uma pandemia e pagando o auxílio, os dados do governo, no governo anterior, estavam muito melhor. Agora nós estamos tendo déficit um atrás do outro. É um governo que gasta demais, embora a arrecadação esteja galopante. É só a gente acompanhar os dados. É um governo que está arrecadando muito, porém déficit direto. Então, ô Débora, quando você fala arrecadando muito, em que? Se você puder ser mais claro para os nossos ouvintes. O último dado da Receita Federal. Você pode falar sobre quais são esses impostos, certo? Os arrecadou, impostos. No geral, a arrecadação tributária aumentou, Rodrigo. A receita certo, aumentou. Mas aumentou em que setores? Correto, aumentou. Concordo contigo. A arrecadação como um todo de impostos. Mas em que áreas? Que no site da Receita Federal você vai ver não o tem aumento. as áreas que teve o aumento? Faça uma pesquisa e veja o quanto aumentou. Eu já disse novamente, o aumento aconteceu, mas a gente precisa saber se esse aumento foi em áreas justas ou em áreas injustas. Porque eu acredito, Débora, presta atenção, não estou aqui dizendo que é injusto ou não. O que eu estou dizendo é que aumentou-se a arrecadação. Correto. Ponto. Aumentou. E até concordo contigo. Não tem questão de concordar ou não, aumentou. É um fato. Você não tem que concordar ou discordar. O que a gente precisa trazer é onde foi que houve o aumento pra gente saber se esse aumento foi necessário ou não. É isso que eu quero dizer. Pronto. Ou você acredita que aumenta em nenhuma área necessária? Pronto. Está aumentando a tributação. Ou até lugar que não era tributados. Mas o que é que nós estamos recebendo de fato do outro lado? Fora isso daí do pé de meia. Posso te responder. O quê? Me diga aí, menciona. Pronto, vamos falar das tributações, já que você não soube me responder a pergunta, mas eu tenho uma resposta aqui. Tributações no Brasil, impostos que até então não eram cobrados, ou impostos que aumentou a carga tributária, que é uma palavra que você gosta de utilizar muito. A gente tem aqui alguns dos 5 principais impostos que passaram a ser cobrados no Brasil, ou até então que não era cobrado, mas retornou ou está prestes a retornar para ser justo. Por exemplo, Débora, tributação das casas esportivas. Depende do Congresso essa taxação. Eu acho justa, necessária, importantíssimo tributar as casas esportivas, até porque eu acho que é consenso nessa mesa que não é justo essas casas de aposta estarem ditando as regras financeiras do nosso país sem tributação. Se eu, que sou trabalhador, você que é empreendedora, pago os seus impostos, eu pago os meus impostos, por que não dessas casas de aposta também serem tributadas? Ponto. Outra taxação de impostos no nosso país. Taxação dos fundos de investimentos dos mais ricos. Aquelas pessoas que têm investimentos altíssimos, como eu sempre costumo dizer, brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, pessoas que nesse momento não estão nos ouvindo, Nerivaldo, infelizmente, porque estão fora do país, porque são super milionários, ou seja, os fundos dos mais ricos passaram a ser taxados. Ponto. Isso não havia necessariamente, o governo passou a taxar esses fundos de investimento. O retorno do DPVAT, que ainda não foi aprovado, é uma proposta que tem para retornar o DPVAT, porque o mesmo foi isento pelo ex-governo, e é uma proposta a ser discutida na nossa sociedade, porque DPVAT é uma forma de seguro. Se Deus o livre, qualquer pessoa dessa mesa sofrer um acidente, talvez tenha condições de se manter. E as pessoas quantos por cento desse valor do DPVAT é que vai para vítima de acidente? Não vai para vítima de acidente, ele vai para o SUS, que é para onde essa vítima de acidente vai ser atendida. Mas 40% desse dinheiro ele retorna para o SUS. E isso é uma maneira de manter o serviço público, porque assim, é o simples, é o básico. Ou seja, se o DPVAT existe, é no sentido de poder contribuir com assistência médica, sobretudo daqueles que não têm condições. Eu acho mais do que justo, porque se não haver o DPVAT, o grande milionário, quando ele sofreu o acidente, corre-se o risco de ele depender do SUS de maneira 0800, talvez tirando um leito de UTI meu ou seu, que não tem necessariamente condições de arcar com as despesas. E o DPVAT ainda não foi aprovado necessariamente, mas inclusive eu acho interessante que retorne mesmo. Precisa retornar, certo? Outro imposto que foi colocado no nosso país, aumento de imposto sobre cobrança de armas. Só se alguém me disser que não quer que os armamentos do nosso país não seja taxado, seja já diminuído a taxa, a alíquota que é cobrada. Claro que deve ser taxado. O que deve ser isento no nosso país são os livros. Pelo menos eu penso assim, né? Tirou a isenção do PIS
PIS e do COFINS dos municípios e dos estados no que diz respeito aos combustíveis. É importante lembrar que foi uma das campanhas de desespero do último presidente na reta final, aonde ele isentou que os municípios e os estados não pagassem as alíquotas devidas no que diz respeito ao PIS e ao COFINS referente aos combustíveis. Ou seja, esses são alguns dos impostos que o governo federal retornou para que pudesse, de uma certa forma, sanar os seus gastos, que são muitos. Aí eu concordo contigo nessa crítica. O governo tem gastado muito, principalmente no que diz respeito às políticas sociais, às políticas de distribuição de renda. Porém, é algo bem complexo, porque o governo precisa buscar o fiel da balança, equilibrar os gastos. E aí eu concordo contigo, porque essa crítica precisa ser feita. Os déficits no governo Lula são grandes, são imensos. Porém, a gente precisa lembrar que essa conta, essa somatória, ela não pode ser feita da maneira como a gente faz dentro de casa. Arrecadei X, eu só posso gastar X. Não. Porque senão a gente termina penalizando os mais pobres no que diz respeito às políticas públicas, às políticas sociais. Quando você me pergunta o que o governo tem feito, os dados mostram taxa de desemprego em queda. É mentira minha ou os dados estão manipuláveis? Inflação controlada. É mentira minha ou os dados mostram isso? Taxa Selic em queda. Dentre outros indicadores econômicos. Entendeu, Débora? Não é questão de querer passar pano ou de puxar o saco do governo, mas é com base nos dados. Por isso que eu iniciei o meu comentário dizendo... As empresas fechadas, o número. Você pode trazer o número das empresas fechadas e a gente vai debater, entendeu? E tentar entender os motivos. Porque por exemplo, eu entendo... As americanas... Não, 750 mil. Pronto, traga o dado, eu traga a quero entender fonte. Assim, como é que um governo que você diz que está dando dados bons... Te dou a palavra agora, por gentileza. Esses são os dados econômicos que são apresentados. Agora, terão dados, indicadores também que não irão corresponder à realidade. Exemplo, vou pegar como exemplo o que você disse, confiando cegamente no que você disse aí das empresas. De fato, se esse número procede, sem a gente entender o contexto necessariamente por que a empresa fechou, é um dado negativo, certo? Mas eu trouxe aqui na minha relação os principais indicadores, que é a inflação, taxa de desemprego e taxa Selic. Pode perguntar a qualquer economista, os principais indicadores de qualquer país são esses 13, entendeu? Por isso que eu iniciei meu comentário dizendo que o olho, ele não produz pesquisa. O que produz a pesquisa são os dados científicos, mas cabe sim o debate no que diz respeito, inclusive o que eu elenquei aqui de taxações do governo Lula, e espero que aumente, porque tem muitos outros setores que precisam ser taxados nesse país, principalmente pensando na recompensação financeira. Do lado social, o que foi feito, isentou-se o imposto de renda para que o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos seja isento. É o mínimo, porque nós queremos do governo até 5 mil reais. 2 salários mínimos, governo Lula, é muito pouco, mas é o começo diante da sua campanha que foi de 5 mil, a gente não pode esquecer, mas é uma contrapartida ao qual está sendo feito, entendeu, Débora? O Pé de Meia e esses programas, os quais eu elenquei aqui, até cansei de tanto falar dos programas sociais de distribuição de renda, tá posto na sociedade. O senhor e a senhora, o que é que acha? O que é que está sentindo? Qual é a sua opinião? Tá bacana? Final do mês tá sobrando, porque assim, a taxa Selic tá ótima, a taxa de emprego tá ótima, os dados estão aí, então estão excelentes. E como é que tá a situação do senhor e da senhora? Porque assim, eu vou aqui no Mercadão, eu tô vendo gente falar o tempo todo, olha, a situação não tá boa não. Vou parar de ficar vindo pra cá, não tá boa. E vale ressaltar que não é só de Ceabra. Antes que venham falar que é só de Ceabra, outros estados estão passando por dificuldade. É isso que eu não entendo. O dado que o colega traz aqui não condiz com a realidade das pessoas. Meu não, dos institutos de economia. Você pode abrir a internet aí e verificar se os dados procedem ou não e me corrigir. Não condiz com a realidade das pessoas. Ótimo, cabe o debate. E aí? Onde está o problema? Onde está o problema? Os programas sociais, Débora, inclusive, em vez do governo cortar alguns, ele fez aumentar, inclusive, os valores. E prova disso é o endividamento, como você sempre aponta, os déficits. Os programas sociais, o governo federal aumentou. Teve corte do auxílio. Entendeu? Teve alguns cortes que devem acontecer, porque são pessoas que ganhavam os programas sociais de maneira indevida. Bom, ou cabe essa pergunta... Quem teve o benefício cortado é que vai responder se realmente estava precisando ou não. Se foi um corte indevido, cabe ir à assistência social e reivindicar e apresentar os documentos para provar que é digno de merecer os programas sociais do governo. Os programas estão postos, os dados de economia estão apresentados. Agora, o que você disse, inclusive até concorda, porque você vai ao mercado, os preços super caros. A pergunta também é, será que quando a inflação está em queda como agora, todos os comerciantes são honestos e justos em repassar essa deflação no sentido de abaixar os preços? Eu não acredito. Eu acredito que muitos estabelecimentos, por falha da fiscalização, inclusive, deixa isso bem claro, não repassa a queda da inflação. No que diz respeito aos feirantes, aos comerciantes da feira, a gente precisa lembrar que tem um fator determinante nesse processo do aumento dos preços, que é a questão das chuvas. A gente sabe muito bem a estiagem de um lado, a seca, e a chuva também tem contribuído muito aí para o aumento
aumento de alguns alimentos relacionados a frutas e verduras. Mas falando dos estabelecimentos físicos propriamente, muitos, pela falta de fiscalização, não estão nem aí e sobem o preço como se a gente estivesse em uma plena pandemia, porque não existe a fiscalização do preço. Rodrigo, agora sim, uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, quando aumenta o imposto, por exemplo, a gente teve um reajuste agora de ICMS. Isso. O comerciante, ele não vai segurar, ele vai passar para o consumidor final. Sim. Ok? Então, na Bahia, se a pessoa ganha R$1.000, você acha que ela vai conseguir manter uma família recebendo R$1.000? Claro que não, por isso não que existem programas sociais para quem precisa. Mas é insuficiente ao passo que é assim, eu te dou com a mão e tiro com a outra. Não tá resolvendo a situação das pessoas. Pelo contrário, tá deixando as pessoas numa situação muito mais difícil. Por quê? É melhor você dar condição para que as pessoas gerem emprego, como eu disse, o dinheiro que vai pros estados, pros municípios, pra União. Sim. Não dá em árvore. É a gente que trabalha, é o nosso suor ali do dia a dia. Correto. Então, se você tá ali tirando e distribuindo, mas também não tá dando condições para que gere mais postos de trabalho e que aqueça a economia, isso não vai dar certo. Mas os números mostram que existe uma taxa de desemprego no Brasil. Os empregos, a taxa de desemprego tem caído cada vez mais constantemente no nosso país. Esse dado é de que dia? Entendeu? Da geração de emprego. Não, eu tô falando no acumulado. Fala da geração eu não de falo emprego. Exatamente. Essa semana você até postou lá no grupo, mas eu não quis comentar, evitei o comentário. Não, a gente deve analisar o acumulado e não necessário o mês, porque assim, você pode olhar o último mês agora e ter tido uma alta de desemprego, mas isso não é interessante. É interessante a gente sempre analisar o acumulado, seja qualquer indicador econômico. Pelo menos eu aprendi assim. Pronto, vamos pro intervalo. A realidade é bem diferente do que você está aprendendo, viu, Rodrigo? Vamos pro intervalo comercial. Vamos pro intervalo comercial. Segura os microfones, Vini. Já vi que o intervalo vai pegar aqui. Muito bem, esse